Olá, cursistas! Iniciando mais um módulo aí hoje com vocês. Vou estar trazendo a assistência do técnico em enfermagem nas emergências clínicas de maneira geral, tá? A gente vai abordar algumas emergências. A primeira delas que eu trago para vocês são as convulsões generalizadas tônico-clônicas e quais são os cuidados que o técnico precisa ter e quais são as medidas de intervenção durante essas situações. Então, primeira coisa, manter medidas de biossegurança. A gente não pode esquecer da NR 32. Então, segurança para mim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, para depois eu iniciar a assistência de forma segura a esse paciente, tá? Então, durante a crise, o que é que a gente tem que estar atento? Procurar proteger a cabeça desse indivíduo, né? Para que ele não tenha lesões a nível de cabeça, devido aos espasmos tônicos clônicos, proteger a cabeça. A gente não orienta segurar o paciente, né? Porque quanto mais a gente segura, mais o sistema nervoso central identifica que tem algo impactando os impulsos elétricos de forma desordenada e ele acaba aumentando esse tempo de crise, tá? Então, de preferência, algo acolchoado que possa ser colocado na cabeça desse indivíduo, né? Um travesseiro, se você tiver na rua, uma bolsa, algo para proteger esse indivíduo, né? Então, após crise, que é a fase que a gente denomina como pós-ictal, o ideal é a gente estar atento, vocês estarem atentos à desobstrução de via aérea, observar se essa via aérea está pérvia, e durante a observação dessa via aérea, deixo uma dica importante para vocês, jamais coloquem o dedo na boca desse indivíduo, tá? Até porque se ele iniciar uma outra crise, ele pode ter espasmos e aí ele vai torar o seu dedo e a situação vai complicar, né? Você tem uma crise convulsiva, tônico-clônica com amputação traumática e um engasgo de obstrução de vias aéreas por um dedo. Olha só a complicação, né, gente? Então, muito cuidado com relação à observância dessa via aérea, tá bom? Então, não colocar o dedo, né? O que é que pode ser colocado? Uma cânula nasofaríngea, né? É mais indicada do que a cânula de Guedel, até porque a cânula de Guedel, ela não pode ser introduzida, porque o paciente ele está consciente. Se eu colocar Guedel, eu vou provocar o vômito desse indivíduo, né? Ele tem reflexo de vômito ativo. Então a gente faz o uso da cânula nasofaríngea para proteção dessa via respiratória, tá? E aquela história, quem se move, quem move, monitorização, oximetria e acesso venoso. Tudo isso baseado no protocolo institucional de cada instituição, tá bom? Atentar para os níveis de saturação que não devem estar menor que 92%, tá? Então, também realizar a oxigenoterapia, se prescrito pelo médico, muito cuidado, viu, gente? Oxigenoterapia, para ser iniciada, tem que estar prescrita, exceto se houver protocolo institucional para crises convulsivas tônico-clônicas na fase pós-ictal. Assistência de enfermagem deverá ser acesso venoso, monitorização, oxigenoterapia, tantos litros por minuto, para vocês estarem resguardados diante desse atendimento, tá bom? Outra coisa, atentar para o uso de máscaras, né, devido à possibilidade de vômitos e aspiração. Quando a gente diz máscara, e o risco de vômito e aspiração, quando a gente faz a proteção da via aérea, está pérvia, mas eu tenho que ter um histórico breve desse paciente. Qual foi a última refeição que ele fez? Será que ele tem um risco de vômito? Ou durante o processo da crise ele teve secreção de forma abundante ou ele vomitou? Porque se ele teve processos de vômito, a gente também tem que estar atento. Então, na fase pós-ictal, né, a gente tem que estar atento aos índices de saturação de oxigênio. Essa saturação não pode estar menor que 92. É muito importante que a gente observe sinais de broncoaspiração, tá? Que pode acontecer, paciente ter broncoaspirado, e essa saturação está tendo uma queda devido a essa
broncoaspiração, tá? Realizar oxigenoterapia, se prescrito ou conforme protocolo institucional. Fica a dica, gente. Todo procedimento que for ser realizado tem que estar dentro da instrução de trabalho no nosocômio. A instituição preconiza que crises tônico-clônicas, assistência de enfermagem na fase pós-ictal vai ser venóclise, instituição de oxigenoterapia, tantos litros por minuto, monitorização, até para vocês estarem resguardados com relação a isso, tá bom? Colocação em decúbito lateral é importante, né? Até para evitar broncoaspiração de conteúdo gástrico, êmese, que o paciente pode vir apresentar durante essa crise. Ele pode ter perca dos esfíncteres, né? Então a gente pode se deparar com um indivíduo com fezes, urina e vômito também, pode vir a acontecer. Atentar para o início da ventilação por pressão positiva, né? Se o paciente estiver hipoventilando ou se ele apresentar o gasping, que é aquela respiração agônica que a gente já viu anteriormente, tá? Não esquecer de todo procedimento com bolsa, válvula, máscara deverá estar conectado com a fonte de oxigênio. Fazer a captação de coleta de sangue capilar, né? O hemoglicoteste, que é o HGT, para saber se a causa foi uma hipoglicemia. É importante que a gente tenha também esse controle. Administrar medicações prescritas. Acidente vascular encefálico. Qual é a conduta do técnico assistência de enfermagem para esse tipo de agravo? Primeira coisa, medidas de biossegurança, NR32 mais uma vez. Outra coisa que é importante, gente, a monitorização multiparamétrica desse paciente, tá? Principalmente a vigilância da pressão arterial média. Então é muito importante que você saiba com o seu enfermeiro qual é o mínimo da pressão arterial média. Para que isso? Porque se houver alterações tanto para mais quanto para menos, vocês precisam informar de forma imediata ao enfermeiro para que as medidas sejam tomadas de forma eficaz, né? Vai chegar para o enfermeiro, que vai chegar para o médico, para que as intervenções possam ser feitas de acordo com os índices que ele recebeu. Por isso que a vigilância e as anotações são muito importantes beira-leito desse paciente, para que se possa ter realmente a captação de valores fidedignos, tá bom? Manter vias aéreas pérvias, isso é fato, existe sempre o risco desse paciente rebaixar e ter uma obstrução de via aérea. Outra coisa que é importante, realizar elevação da cabeceira, do decúbito, né, de 30 a 45 graus. Para quê? Para evitar o refluxo gástrico e episódios de êmese que possam vir a acontecer, tá? Realizar oxigenoterapia é importante de acordo com a prescrição médica ou conforme protocolo institucional e atentar para o uso de máscaras devido à possibilidade de vômitos e aspiração. Hipoglicemia também é outra emergência clínica que a gente precisa estar atento, né? Então, medidas de biossegurança, mais uma vez, a gente sempre vai estar enfatizando a questão da biossegurança. O que causou essa hipoglicemia? É importante a gente ter esse entendimento, essa informação, é importante, tá? Realizar monitorização multiparamétrica, né? Mais uma vez, uma vigilância nas pressões arteriais médias e aí informar ao enfermeiro se existe alterações, tá? Manter vias aéreas pérvias é importante. Realizar elevação de decúbito, pelo mesmo fato do risco que o paciente lá com acidente vascular encefálico pode vir ter, que é o refluxo de conteúdo gástrico ou a êmese, e realizar oxigenoterapia de acordo com a prescrição médica. Nas hipoglicemias, os pacientes algumas instituições já têm os protocolos das hipertônicas, como por exemplo, paciente com glicemia capilar abaixo de 60, administrar 3 ampolas a 10%. Mas isso vai depender de cada instituição, tá bom? Então, olha só, administrar as medicações prescritas com ênfase na dextrose e no insucesso do acesso venoso, administrar a critério médico o glucagon. A gente sabe que o glucagon ele é um hormônio produzido lá nas células do pâncreas e ele faz o papel inverso da insulina, né? Com a insulina a falta de insulina vai diminuir
os índices glicêmicos, e o glucagon ele vai fazer exatamente o oposto, ele vai aumentar os índices glicêmicos desse paciente, tá? É contraindicado administrar glicose por via retal, obter do enfermeiro o valor da escala de coma de Glasgow. Vocês devem estar atentos ao nível de consciência desse paciente, porque se Glasgow for menor que 9, esse paciente precisa de uma proteção de uma via aérea, e aí vai ser instituída a via aérea avançada pelo médico, tá? Deixar material de intubação sempre pronto para o uso, isso vai estar baseado no rebaixamento desse nível de consciência, então a gente tem que estar atento posso precisar do material de intubação rápido, e aí ele já tem que estar checado e pronto para uso de forma imediata, tá? E auxiliar o médico e o enfermeiro nas ações avançadas dos procedimentos, principalmente quando se vai realizar uma intubação orotraqueal, tá? Cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética é uma complicação do diabetes mellitus do tipo 1, tá? E aí a gente tem que estar atento. Quais são as condutas para com este paciente? Então, eu preciso observar nível de consciência, porque ele pode ter um rebaixamento do seu nível de consciência pelo fato em si da cetoacidose diabética. Manter vias aéreas pérveis, elevar decúbito para prevenir os refluxos e as êmeses, né, os processos de vômito que podem vir desencadear. Monitorizar oximetria de pulso e sinais vitais. O paciente precisa estar monitorizado. Uma coisa que é importante quando a gente fala em monitorização e índices de saturação de oxigênio, estar atento à queda da saturação desse paciente abaixo de 91%, tá? Então esse paciente precisa ser pré-oxigenado e a gente tem que estar atento aos índices abaixo desses parâmetros. Realizar acesso venoso periférico de médio calibre é importante, tá? Coletar HGT desse paciente para ver quais são os índices glicêmicos dele e, se acima de 180, iniciar protocolo de insulina. Com certeza esse paciente vai estar acima de 180, tendo em vista que a cetoacidose diabética é uma complicação, como eu falei para vocês, do diabetes tipo 1, então existe uma hiperglicemia nesse paciente, né? Então muitas das vezes esses índices não são nem captados pelo aparelho de glicosímetro, então é muito importante que a gente esteja atento. O paciente com cetoacidose diabética, ele tem diurese osmótica, ele vai ter perca de volume, então é necessário iniciar essa reposição. Ele hiperventila para tentar compensar, a administração de oxigênio também vai ser necessário. Ele precisa de acesso venoso e hidratação hídrica de acordo com as prescrições médicas, né? Então, administrar medicações prescritas com ênfase na insulina, uma vez que o objetivo é exatamente baixar essa hiperglicemia. Reposição eletrolítica, visto que o paciente ele perde eletrólitos, né, de acordo por diurese excessiva, ele tem um distúrbio hidroeletrolítico, tá? E reposições volêmicas e antiemético, porque uma das principais causas, podemos dizer assim, o paciente se apresenta também com bastante náuseas e vômitos nessa emergência clínica, tá? Realizar exame de eletrocardiograma com 12 derivações, porque pelo fato dele ter distúrbio hidroeletrolítico, a gente sabe que pode alterar o eletrocardiograma. Atentar para portadores de insuficiência cardíaca durante essa reposição volêmica. A gente tem que estar atento aos portadores de insuficiência cardíaca pelo fato de a gente não poder infundir muito volume nesse paciente. E aí tem que ter uma prescrição médica muito bem detalhada. E a anamnese que será feita pela enfermagem precisa estar mais detalhada ainda para que se não possa obter esse tipo de falha, podemos dizer assim, tá? Obter do enfermeiro a escala de coma de Glasgow. Pacientes com cetoacidose diabética também a gente tem que estar atento ao nível de consciência. Uma vez Glasgow menor que 9, ele precisa de uma via aérea avançada para protegê-lo e a gente não ter um incidente maior com esse paciente, tá? Monitorar sinais de choque, taquicardia, hipotensão, pele fria e sudorese. Deixar material de intubação pronto para intervenção rápida e auxiliar o enfermeiro e o médico nessas ações de suporte avançado para uma via aérea avançada, se for o caso, tá bom? Estado hiperosmolar hiperglicêmico não cetótico. É uma alteração
do diabetes mellitus tipo 2. A gente viu que a cetoacidose é do tipo 1 e é do tipo 2. O paciente vai entrar em estado hiperosmolar, hiperglicêmico não cetótico. Não cetótico porque, diferente do tipo 1, ele não produz cetonas, tá? Então, manter medidas de biossegurança, observar níveis de consciência, manter vias aéreas pérvias, elevar decúbito para prevenir os refluxos gástricos e episódios de êmese, monitorar a oximetria de pulso, estar atento mais uma vez aos níveis que a gente falou anteriormente, no tipo 1 abaixo de 91%, no tipo 2 também abaixo de 91%. Esse paciente ele precisa de um aporte de oxigênio. Realizar acesso venoso periférico de médio calibre, não calibroso, mas sim de médio calibre, né? Coletar sangue capilar para ver quais são os índices dessa glicemia capilar, né? Se glicemia acima de 180, com certeza vai estar acima de 180. Iniciar os protocolos de insulina de acordo com o que está recomendado no Ministério da Saúde e dentro da instituição hospitalar. Administrar medicações prescritas com ênfase na insulina, reposição eletrolítica, volêmica e antiemético. Uma das complicações que o estado hiperosmolar hiperglicêmico não cetótico pode ocasionar no paciente é a desidratação profunda e o estado de confusão mental, tá bom? Então, pelo fato dele ter distúrbios hidroeletrolíticos, o eletrocardiograma de 12 derivações vai ser prescrito para ele, para observar se houve alterações a níveis cardíacos. Atentar para portadores de insuficiência cardíaca, né? Que a gente sabe que se houver necessidade da reposição volêmica, a gente tem que estar atento na sobrecarga para esses indivíduos. Observar os níveis de escala de coma de Glasgow, uma vez que a gente viu que há confusão mental, ele pode rebaixar nível de consciência, então abaixo de 9, indicativo de uma via aérea avançada para preservação da mesma. Monitorar sinais de choque como taquicardia, hipotensão, pele fria e sudorese. Deixar material de intubação pronto para o uso e auxiliar o enfermeiro e o médico na intervenção desse suporte à via aérea avançada, tá bom? Dor torácica maior que 20 minutos. O que é que a gente tem que estar atento? Quais são as intervenções? Manter medidas de biossegurança, regra geral para todas elas. Observar nível de consciência desse indivíduo. Manter vias aéreas pérvias. Elevar decúbito a 45 graus para prevenir o quê? Os refluxos gástricos e os episódios de êmese que podem vir a acontecer, tá? Monitorar sinais vitais, oximetria de pulso, abaixo de 90, informar ao enfermeiro, porque se houver protocolo já deve-se instituir a oxigenoterapia, né? A terapia por oxigênio, realizar acesso venoso periférico de médio calibre. Quando a gente fala de médio calibre, gente, a gente está falando em um gelco de 18, tá? Nem 14, nem 16, enfim, médio calibre, a gente pode estar considerando um 18 que já está de grande tamanho, tá? E isso também vai depender da característica da rede venosa de cada indivíduo, fragilidade capilar e demais situações, mas de preferência 18 ao 20, tudo vai depender de cada indivíduo, tá bom? É importante também estabelecer uma rede venosa para esse paciente, né? Então, realizar acesso venoso periférico de médio calibre, coletar glicemia capilar, se acima de 180, iniciar o protocolo de insulina de acordo com o protocolo institucional, se abaixo de 70, iniciar com o protocolo de dextro de 10 a 50%, tá bom? Outra coisa que a gente tem que estar atento para o paciente com dor torácica, acima dos 20 minutos, tá? Realizar exame de ECG, 12 derivações nos primeiros 10 minutos. Se durante o eletrocardiograma observou-se alterações do segmento ST em D2, D3 e AVF, né? É importante que também seja realizado o eletrocardiograma de 19 derivações. Então, precisa ser captado
V3R, V4R, que quando suspeita-se de infarto em ventrículo direito, a gente faz V3R, V4R, é só mudar a posição dos eletrodos, V3 e V4R, e também, né, ou de V7 a V9, quando se suspeita de infarto em parede posterior. V7, V8 e V9, eles estão posteriormente na mesma altura de quem? V4, V5 e V6, só que na região dorsal, ok? Então, uma vez realizado o eletro, para que o médico tenha acesso a essa informação quando suspeita-se dos infartos, tanto de ventrículo direito quanto de parede posterior. Outra coisa que é importante, tá? Perguntar se o paciente é alérgico ao ácido acetil salicílico, uma vez que no protocolo de dor torácica o paciente faz uso do AS. Outra coisa importante, saber se ele ingeriu alguma droga, porque muitas drogas que causam potência sexual, como é o exemplo do talafila e outras drogas, elas podem causar esses efeitos, né? Principalmente se as mesmas foram ingeridas há menos de 48 horas. E se ele teve algum gasto, se ele teve algum sangramento gastrointestinal recente. Sangramentos gastrointestinais, percas de sangue, de volume, também podem causar alterações a níveis cardíacos. Administrar a critério médico as medicações orais, o ácido acetil salicílico, que eu já havia citado, né? Clopidogrel, então geralmente são 2 AS, 4 clopidogrels, devendo pedir para o paciente mastigá-los e engoli-los. Então, é uma das drogas utilizadas no protocolo de dor torácica. E atentar para aqueles pacientes portadores de insuficiência cardíaca devido à necessidade que haverá de reposição volêmica neste indivíduo, tá? Obter do enfermeiro o nível de consciência, atentar para a escala de coma de Glasgow, monitorar sinais de choque como taquicardia, hipotensão, pele fria e sudorese, deixar material de intubação pronto e auxiliar o médico enfermeiro nas ações de suporte avançado de vida. Se prescrito, deverá ser administrado trombolítico, conforme o peso do paciente e o protocolo institucional, tá? Estar atento às arritmias graves, esse paciente ele deve estar monitorizado, e estar atento às arritmias graves que gerem uma parada cardiorrespiratória e iniciar o suporte básico de vida a este indivíduo, caso ele seja acometido de uma PCR. Ok? Sepse. Qual intervenção o técnico realiza durante esse agravo à saúde? Paciente em estado séptico, tá? Então, manter medidas de biossegurança é de extrema importância, mais uma vez. Aqueles pacientes que apresentam tosse produtiva sem desconforto respiratório, é muito importante que este paciente esteja de uso de máscara para a proteção da equipe, tá bom? Observar os níveis de consciência, se existe alteração ou não, até porque a gente tem que observar escala de coma de Glasgow, manter vias aéreas pérveis, se houver necessidade de oxigenoterapia, fazê-la de acordo com a prescrição médica, elevar decúbito, para evitar aqueles 2 riscos que a gente já citou anteriormente, mas é sempre bom relembrá-los: refluxo gástrico e episódios de êmese, tá? Monitorizar a oximetria de pulso e dados vitais. Outra coisa, é de extrema importância comunicar ao enfermeiro se houver alterações da frequência respiratória, ou seja, parâmetros acima de 22. A gente vai ver o porquê disso mais na frente um pouquinho. E menor do que 6. Paciente com incursão respiratória menor que 6, esse paciente ele já está em sofrimento respiratório, vai precisar de restabelecer esse fluxo e possivelmente uma intubação orotraqueal. Níveis de saturação também é importante a gente estar atento, tá? Alterações de cor na pele, cianose em lábios, associado a uma hipoperfusão,
a gente também tem que estar atento, porque esse paciente pode evoluir em parada cardiorrespiratória. Realizar acesso venoso periférico de médio calibre, realizar HGT, estar atento aos índices acima de 180, iniciar protocolo de insulina baseado no protocolo institucional e abaixo de 70, iniciar também o protocolo, se tiver instituído na organização ao qual vocês estão trabalhando, para a reversão dessa hipoglicemia, tá? Outra coisa que é importante, gente, durante a assistência ao paciente com sepse, o controle adequado da temperatura corporal, porque mesmo ela estando baixa, a gente pode encontrar pacientes com quadros sépticos com temperatura corpórea baixa. E isso existe uma taxa maior de mortalidade, tá? Então, paciente séptico, também temos que estar atento aos seus níveis de temperatura corporal. Outra coisa importante, atentar para os pacientes portadores de insuficiência cardíaca, pois no protocolo de sepse haverá necessidade de reposição volêmica, e a gente sabe que não pode ter sobrecarga para esses indivíduos. Administrar os antibióticos procedentes das prescrições médicas. Essas prescrições ou as instituições hoje, eles já criam os protocolos de sepse e aí, baseado nas informações, eles já fazem as prescrições dos antibióticos de ataque para a primeira hora desse indivíduo que foi identificado com sinais sépticos, tá? Obter informações da escala de coma de Glasgow menor que 9. A gente já sabe que existe uma proteção da via aérea. Monitorar o score de Quick-SOFA junto com o enfermeiro, tá? Essa avaliação Quick-SOFA, ela tem 3 variáveis. Então, a gente tem que estar atento. Pressão arterial sistólica menor ou igual a 100 milímetros de mercúrio. Escala de coma de Glasgow menor que 15. E frequência respiratória maior ou igual a 22 incursões respiratórias por minuto. Qualquer uma das alterações dessas 3 variáveis, a gente já pode ter uma suspeita que esse paciente esteja desenvolvendo um quadro séptico, ok? Outra coisa importante, no paciente com sepse, monitorar sinais de choque, como por exemplo, taquicardia, hipotensão, baseado numa pressão arterial sistólica menor que 100 milímetros de mercúrio e pressão arterial média menor do que 65 milímetros de mercúrio, pele fria e sudorese. A gente também tem que estar atento para as prescrições na emergência de drogas vasoativas de infusão contínua, que é para manter esses índices pressóricos dentro do que a gente considera parâmetros normais, tá? Deixar material de intubação sempre pronto, que pode existir a necessidade de uma via aérea avançada, e auxiliar o enfermeiro e o médico nas ações avançadas durante esse procedimento, ok? Outro agravo clínico importante, outra emergência clínica importante que a gente precisa estar atento e quais são as intervenções a serem realizadas diante desse quadro, que são as hematêmases de início recente, né? A gente sabe que hematêmase é sangue com vômitos, então manter medidas de biossegurança, extrema importância, até porque evitar entrar em contato com esses fluidos corpóreos. Observar nível de consciência, se há alterações, o paciente pode chegar desorientado, confuso, né? Manter vias aéreas péveis, até porque pelo fato da êmese com sangue, ele pode ter risco de broncoaspiração. Então, elevar decúbito a 45 para evitar o que? Os refluxos gástricos, né? O risco de broncoaspiração. Monitorizar oximetria e dados vitais, uma vez que vômito com sangue, possivelmente esse paciente apresentará alterações como pressão arterial, frequência cardíaca e saturação de oxigênio, tá? Então, realizar 2 acessos periféricos calibrosos, preferência aí número 16, tá? Coletar glicemia capilar e seguir com os protocolos. Abaixo de 180, insulinoterapia, baseado no protocolo, e abaixo de 70, a hipertônica para reversão de quadro hipoglicêmico. Controle adequado da temperatura corporal, lembrando que sangue, vômito, queda de temperatura pode vir a acontecer, esse paciente precisa estar aquecido para a gente evitar que ele entre na primeira fase de hipotermia, tá?
tá? Atentar para os portadores de insuficiência cardíaca, uma vez que está perdendo volume, eu tenho que repor. Mas se ele for portador de insuficiência cardíaca, haverá uma sobrecarga e a gente tem que estar atento com relação a isso, beleza? Administrar a reposição com cristalóides, né? Inibidores de bomba de prótons, hemoderivados, conforme prescrição médica. Esse paciente vai precisar de bolsas de sangue, né? Apresenta sinais de choque. Qual é a coloração deste sangue seguido de vômito? Né? É vermelho forte, é um vermelho mais borra de café, né? Então, atentar para os sinais de choque, taquicardia, hipertensão, pele fria, sudorese. Outra coisa que é importante, nível de consciência, que a gente já citou anteriormente. Auxiliar o enfermeiro nas ações avançadas, né? Se for necessário. Um tamponamento com balão pode ser realizado para diminuir esse sangramento ativo, né? Ou seja, essa hemorragia, essa hematêmese, desculpa, ela é incontrolável, então pode ser feito a colocação de balões para que essa hemorragia cesse, né? Então, para a colocação dos balões, haverá necessidade de intubação traqueal para a colocação do mesmo, então o técnico deve auxiliar nesse procedimento, tá? Preparar o paciente também para exames de imagem e endoscopia digestiva alta para saber a origem desse sangramento e o que ocasionou. Estar atento, porque esses pacientes têm um risco muito alto de choques, tá? Hemorrágicos, e aí a gente tem que estar atento e redobrando a atenção, principalmente nos sinais vitais desses indivíduos, ok? E tentativas de autoextermínio, suicídio. A gente sabe que, infelizmente, hoje em dia é uma curva e ela está ascendendo, né? A gente se depara diariamente com pessoas tentando ceifar a própria vida. E você, técnico de enfermagem, diante do quadro, quais são as intervenções necessárias, né? Então, medidas de segurança, biossegurança, observar níveis de consciência, se há alterações de humor, alterações funcionais, rebaixamento de nível de consciência, euforia, tristeza, olhar fixo, né? Manter vias aéreas pérveis, elevar decúbito. Vocês podem observar que todas essas emergências clínicas que a gente citou, a assistência propriamente dita ela é muito similar no que se refere a elevar decúbito, vias aéreas. Então elas seguem esse padrão, que a gente realmente precisa preparar esse paciente para que não haja intercorrências maiores e a gente ser pego de surpresa. Então, conter o paciente se necessário é uma situação muito delicada, precisa-se de uma técnica, de mais profissionais envolvidos para a contenção do mesmo, até porque ele pode ter tido a tentativa de autoextermínio, mas ele é um paciente emocionalmente descontrolado, então precisa estar preparado para o uso da técnica para realizar a contenção realmente desse paciente, tá? Redobrar a atenção, esse paciente precisa estar perto da equipe sempre, né? Se no hospital não tiver uma área isolada para ele, ou uma área destinada para esse tipo de indivíduo, né? Estar atento ao ambiente ao qual ele vai ficar, se tem janela, se tem saída de emergência próximo, porque ele pode tentar novamente esse autoextermínio, esse suicídio. E aí a responsabilidade, uma vez que ele entra dentro da instituição hospitalar, é nossa. Tá? Monitorizar com oximetria de pulso, sinais vitais, realizar acesso venoso periférico, se possível. Muitas das vezes o paciente está muito agressivo, ele não quer ajuda, né? Porque na cabeça deles, o único fato dele parar com o sofrimento é ceifando a própria vida. Tá? Então a gente precisa também entender fatores biopsicossociais e a gente nunca criar pré-julgamentos na abordagem a esse paciente. Muito cuidado quando se aborda esses pacientes para alguns
algumas temáticas do tipo religião, opção sexual, condição financeira, raça, cor, etnias, futebol, tudo pode ser gatilho para esse paciente desencadear uma nova crise e a gente dificultar o atendimento, tá? Controle adequado da temperatura corpórea é de extrema importância. Administrar a reposição de cristalóides é importante, principalmente se esse paciente deu entrada na unidade hospitalar na tentativa de autoextermínio pela ingestão de algum produto, né? Então a gente tem que estar atento aos orgânulos fosforados, a gente tem que estar atento a alguns tipos de droga, a medicações ingeridas de forma abusiva, em excesso. Então, além dos cristalóides por prescrição, os antagonistas, né? As drogas que irão suspender o efeito tóxico daquilo que ele fez uso. É de extrema importância a gente realmente saber que tipo de medicação ou que tipo de produto ele utilizou para que o antagonista seja aplicado de forma eficaz, tá? Obter do enfermeiro níveis de escala de Coleman de Glasgow, né? E até você pode fazer essa aplicabilidade do nível de consciência aplicando a ferramenta de Glasgow, tá? Proteção das vias aéreas, monitorizar sinais de choque, taquicardia, hipotensão, pressão arterial sistólica menor que 100 milímetros de mercúrio, pressão arterial média menor que 65, a gente já viu isso anteriormente, pele fria, sudorese, deixar material de intubação sempre pronto, que a gente sabe se nessa tentativa de autoextermínio, como esse paciente vai chegar para a gente, qual o nível de criticidade que ele vai chegar para a gente. Então é sempre bom pensar em intervenções mais invasivas, né? Se preparar para elas, a verdade é essa, auxiliar o médico e o enfermeiro nas ações avançadas, tá? E encerro aqui mais um módulo, agradeço a todos a atenção e eu encerro com Cora Coralina, que ela tem uma frase muito didática, que ela diz que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então até um próximo encontro, ficamos por aqui.